Pois é. Agora sim. Então, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, professor Nilo. Mais uma vez, a gente tem a alegria de tê-lo conosco nesta tarde para continuar nosso mini curso sobre Paulo Freire. Espero que seja uma tarde bastante produtiva para todos nós, que possamos ouvi-lo atentamente e posteriormente fazer o nosso diálogo. Então, uma saudação a cada pessoa que está aqui conosco. E imediatamente, então, eu passo a palavra ao professor Nilo, que hoje, nesse segundo dia, dá continuidade a este mini curso. E nós, então, esperamos que as pessoas possam se apropriar das ideias aqui compartilhadas e estabelecer esse diálogo ao final de nossa tarde. Eu antecipo que no finalzinho da tarde eu terei um compromisso aqui que eu vou ter que resolver. O Jefferson fará a mediação das questões, das participações do chat, e eu já deixo aqui de antemão os meus agradecimentos mais uma vez pela gentileza e pela disponibilidade do professor de estar conosco nesses 2 dias do encontro. Professor, contigo a palavra. Boa tarde a todos, agradeço as palavras do professor Vanderlei, o convite que me foi feito, ao Grupo Mosaico, à Universidade Federal de Lavras, enfim, como é bom estar com vocês, interligando e partilhando saberes em torno de Paulo Freire. Na verdade, eu já vou tentar abrir o material preparado, para que assim possamos ir visualizando o que foi preparado para esta tarde, e assim irmos organizando o nosso trabalho. Já deve estar rodando, vamos ver. Isso. Já, né? Eu vou abrir a janela inteira. Perfeito, assim. Vejam só, continuamos então o curso Paulo Freire, Educação e Conscientização como despertar crítico e ético. É um tema, assim, instigante, eu diria assim, mas que permite apresentar aquilo que é essencial de Paulo Freire, tanto nas suas práticas como na teoria, no seu agir e pensar. Abrindo aí, já está citando Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Estamos, portanto, iniciando o segundo dia do curso. Ele está organizado em 2 partes. Nós, na semana passada, trabalhamos a primeira e a segunda. Hoje nós continuaremos, então, com a terceira e a quarta, alfabetizar e conscientizar, e a quarta parte, uma revolução criadora de vida alimentada pela fé e esperança. Na semana passada, eu me ocupei mais da lógica com a qual Paulo Freire organiza o seu pensar e a sua prática. Eu falava da epistemologia, da pedagogia freiriana. Hoje, eu diria assim, vou me aproximar um pouco mais dos artigos que eu enviei para vocês e vermos juntos como que a alfabetização, ela, de per si, em Paulo Freire, já é um ato de conscientização. Depois, todo um aspecto positivo do pensar de Paulo Freire, que é essa transformação, essa revolução criadora de vida, fé, esperança, utopia, no sentido positivo de Paulo Freire. Nós temos, neste pedagogo brasileiro, um olhar extremamente positivo sobre o ser humano, como falei na semana passada, e agora sobre aquilo que a educação opera, como transformação da realidade, como criadora de vida, como alimentando a fé e a confiança nas pessoas,
gerando esperança. Aliás, o que mais precisamos ter hoje em dia é esperança. Então, acho que o dia de hoje promete, nesse sentido, de resgatarmos esse olhar positivo da pedagogia freiriana e que pode alimentar em muito nossas ações práticas e a concepção que nós vamos formando de educação. Seguem considerações finais e as referências bibliográficas, que hoje são mais abundantes do que na semana passada. Ok? Vamos à terceira parte, alfabetizar e conscientizar. O meu texto ele vai sendo colorido na medida em que eu o reestudei depois de tê-lo escrito e fui enfatizando alguns termos, palavras-chave. Eu creio que ele vai nos orientando para ir compreendendo realmente de maneira genuína o pensar e o atuar de Paulo Freire. Vocês depois têm acesso a essas aulas gravadas, não é? Então, vocês podem retomar depois em casa, ter o texto, olhar, anotar, aprofundar, e o texto de hoje tem todas as citações bem colocadas, vocês podem ir às obras de Paulo Freire e eventualmente, outros autores que hoje eu cito, uns 3, 4 outros autores. Educação e conscientização, em Paulo Freire, é uma convergência natural, porque para ele o ato de alfabetizar é conscientizar. E isso é importante que hoje saiamos daqui com esta clareza e ver que potencialidades e que caminhos pedagógicos isso vai abrindo. E tudo começa, e eu destaquei 2 palavras, num imergir, num mergulhar na realidade. Não há como alfabetizar sem ter em conta a realidade concreta das pessoas. Isso já semana passada ficava muito claro. Então, alfabetizar e conscientizar, nessa convergência, ela requer uma imersão na própria realidade. Pois aí se dá a leitura do mundo que precede ou acompanha a leitura da palavra. Isso é importante. Não há leitura da palavra em Paulo Freire sem leitura do mundo. E aí se gera, o que eu destaco logo em seguida, o ato de criação. O ato de criação para o qual todos somos chamados. Não há um ensinar por procuração. Aliás, isso em Paulo Freire seria muito estranho, né? Ah, decora aí a lição, tá decorada, nota 10. Mas onde está o ato de criação? Onde está o encontro com a realidade, na leitura do mundo? É isso justamente que faz gerar a praxis, ou nasce daí a praxis, que é esta ação e reflexão sobre o mundo. O próprio alfabetizar, o ato de alfabetizar, é uma reflexão sobre o mundo. E daí o que acontece? Imerso, mergulhado, daí a pessoa emerge com um agir consciente, comprometido com sua própria realidade. E esta imersão, mergulhar na realidade, nela inserir-se, emergindo de forma consciente, aí se dá o processo de conscientização. E quando você escreve a palavra, já não é mais apenas um termo alheio à sua vida, você está escrevendo a própria vida, a existência sua. A palavra tem um sentido, portanto, denso da experiência da sua existencialidade, como pessoa situada num tempo e no espaço, num ato de criação, como ser da história e da cultura. Essa abertura é importante, ela recupera elementos já vistos e que é bom, a partir daí, tecermos os elementos básicos que vão nos acompanhar na reflexão desta parte. Então, toda educação tem em si uma força de libertar as pessoas. E isto se dá desde a alfabetização, no sentido há pouco colocado.
O que acontece? Educamos sujeitos de mudança que agem sobre a realidade, primeiro conhecem, segundo decifram, decodificam a realidade. Sujeitos de mudanças que, vamos ver até o final da exposição, que sejam éticos, cheios de sonho, alimentados pela esperança, sustentados pela esperança, capazes da profecia. O que é profecia em Paulo Freire? Deixa de molho, bota na fervura, bota uma lenha, vai, que mais tarde nós falaremos sobre isso. Vejam só, hoje de tarde eu acho que nós vamos desvendar em Paulo Freire elementos de extrema importância, alimentadores da nossa ação hoje, né, no meio dos desafios que não são poucos nos dias de hoje. Então, vejam só, na origem da conscientização, que concomitantemente acompanha a alfabetização, existe a capacidade de desvelar, tirar o véu, o que encobre a realidade, o que não nos deixa ver a realidade, né? Superando aquelas formas ingênuas ou muito espontâneas de captação da realidade, sem um ato de reflexão, sem a capacidade de decodificar a realidade, desvelar, tirar o véu, os encobrimentos, né? Às vezes por mitificações, às vezes por uma consciência altamente ingênua, que não é capaz de fazer a leitura dos fatos concretamente. O termo conscientização, em si, ele não foi criado por Paulo Freire. Eu, na minha tese doutoral, fui atrás disso e encontrei um texto em espanhol de Paulo Freire que chega a dizer que ele não é o criador deste termo. Eu fui ver de onde se originou, encontrei o documento mais antigo na biblioteca da CNBB em Brasília, pouco tempo antes da utilização do termo por Paulo Freire. Foi, na verdade, no movimento de Natal, no movimento de igreja, quando a ação pastoral começou a se preocupar com as questões sociais, e nessa interligação, numa participação de alguém da Juventude Universitária Católica, existe um texto datado, eu encontrei muitos textos sem data, que pena, olha, quando vocês escrevam, coloque sempre uma data. Eu encontrei um texto datado, com o autor declarado, em que se falava de conscientização antes mesmo de Paulo Freire. É um termo que nasceu num trabalho de igreja, né? Quando se aliou a ação pastoral com a ação social na Diocese de Natal, onde havia um padre jovem chamado Eugênio Sales, que depois vai ser bispo e cardeal, mais tarde, do Rio de Janeiro. Pois bem, é bom vocês se situarem, e Paulo Freire, num texto em espanhol, chega a dizer que não é o criador do vocábulo. Esse vocábulo também foi utilizado antes, um pouquinho antes de Paulo Freire, pelo movimento de educação de base. Que movimento é esse? É um movimento do final dos anos 50, sobretudo início dos anos 60, em que a Igreja Católica quer se movimentar e apoiar todo o movimento de alfabetização no Brasil. E neste movimento de educação de base da CNBB, que já havia sido criada na época, recém-criada, ocorre o termo conscientização. Então, eu explico logo abaixo, evidentemente, as pesquisas me deram essa compreensão, e a conscientização era como que início do próprio processo educativo que tomava a pessoa como fundamento e sua realização como fim. Eu cito o documento, tenho esses materiais, 1962, Paulo Freire, ele começa a ouvir o termo conscientização, que era utilizado por esses dois movimentos de igreja, seja o movimento de Natal, da Arquidiocese do Rio Grande do Norte, de Natal, sim, e pelo movimento de educação de base, que foi aprovado, chegou a ser aprovado pelo governo federal da época, antes do golpe de Estado de 1964. Pois bem, vamos adiante.
O que significa? Aí, voltando a Paulo Freire, como é que ele estrutura o seu pensamento e vai começar a usar a palavra conscientização? É no contato com o povo. Veja como é importante isso. E as experiências do contato com o povo, ele as fez quando foi trabalhar no SESI, no Serviço Social, SESI de Pernambuco. Depois, ele participa do movimento de cultura popular do Recife. Aí, na verdade, Paulo Freire começa esse contato e todo o trabalho de educação vai na linha de uma educação crítica com um método conscientizador de alfabetização. Então, é muito pé no chão, é muito próximo da realidade, não é algo puramente livresco. Claro que ele já tinha feito a tese dele e que vai trabalhar problemáticas que subjazem a isso, mas é no contato com o povo que aparece isso. E quando da experiência com círculos de cultura, ele diz que esse trabalho é como que um prelúdio da conscientização. Eu fui acercar-me do sentido que Paulo Freire usa quando ele fala prelúdio de conscientização, é para dizer que é uma apropriação, a criação e recriação de linguagem, leitura e escrita, mas é uma linguagem nascida como leitura crítica da realidade. Vejam que está bastante claro, né? Como a linguagem ela tem a ver com a realidade em um olhar crítico, desvelando a realidade, desmitificando a realidade, o que vai deixando cair leituras ingênuas, fatalistas, ou apenas reprodução do que outros dizem, de maneira acomodada, permitindo ao ser humano revelar-se no seu próprio trabalho, transformar a realidade num processo que é de libertação. Vejam como as coisas vão se conectando em Paulo Freire, uma coligada à outra. Assim, temos que a conscientização, ela desenvolve de maneira crítica uma tomada de consciência, é fruto do desenvolvimento crítico da tomada de consciência, tomar consciência da realidade, mas não basta tomar consciência, é necessário desenvolver uma praxis, uma ação-reflexão com compromisso histórico, buscando transformar as realidades, sentindo-nos agentes da história, agentes de transformação. Não esperar que outros façam aquilo que está ao meu alcance. Aliás, não esperar as coisas prontas como receitas dadas. É necessário assumir o papel na história e na cultura e sermos não meros objetos, mas sujeitos. Então, é como que a abertura, né, disto que é o primeiro tema, subtema do dia de hoje. Vamos olhar, então, como em Paulo Freire, o alfabetizar é um ato de conscientizar. Temos, portanto, alfabetização e conscientização como um processo inseparável. Isso é importante em Paulo Freire. E como que é feito isso? Se começa por palavras geradoras, que no método de Paulo Freire é fundamental. Palavras geradoras de onde são tiradas? Do próprio universo vocabulário das pessoas, dos grupos com os quais se trabalha. As crianças que estão nas nossas escolas, os jovens que estão nas nossas escolas, precisamos conhecer o universo deles, a sua realidade, a sua existência, mergulhar no universo existencial das pessoas, compreender as condições de sua realidade. E daí vão aparecer as palavras geradoras, carregadas da experiência de vida existencial daquelas pessoas. E quando você coloca no quadro uma daquelas palavras, eles vão, talvez não o digam assim, mas vão perceber, opa, é minha vida. Olha, é o meu existir. Isso é parte do meu dia a dia. Ele vai começar a escrever sua própria vida. Vai tomar consciência e refletir sobre sua realidade.
vai transformar o nível de sua consciência. E tomando consciência, decodificando a realidade, e o professor pode ser um mediador muito importante para isso, tornar-se a praxis, ação e reflexão, compromisso histórico, desejo e sonho de transformação. É como que o ato de alfabetizar, conscientizar, como que uma reflexão sobre si, do meio onde vivem, na vocação, nascendo aí a vocação de ser sujeitos. Não há coisa mais bela quando o seu alunado começa a tomar a palavra e falar de sua vida. Começa a sonhar e dizer como pode transformar a sua realidade, transformando-se não em repetidores de receitas, né, mas sonhadores de um mundo novo. Eu ainda lembro a lição do X do meu primeiro ano de escola, mas que adianta se eu não a ligar com a minha vida, né? Até hoje eu sei ela de cabo a rabo. Não sei porque eu decorei a lição do X, não lembro outra lição das outras letras. Pois bem, depois a gente conversa sobre isso. Ou seja, a rigor, fica claro, conscientizar-se para alfabetizar-se. Vejam que as duas coisas são muito claras em Paulo Freire. Isso leva a uma compreensão crítica da própria educação. E foi assim descrita. Aqui eu gostaria de ler. Não sei se alguém quer abrir e fazer a leitura desta lista de elementos aí. Alguém pode abrir o seu microfone e ler para mim? Para nós, aliás. Vamos lá? Alguém? Posso ler? Isso, faça isso. A alfabetização é um ato de conhecimento, de criação e não de memorização mecânica. As alfabetizandas são sujeitos de e no processo de alfabetização. A alfabetização deve partir do universo vocabular, pois deste se retiram os temas. A cultura precisa ser compreendida como criação humana, pois homens e mulheres podem mudar através de suas ações. O diálogo é o caminho norteador da praxis alfabetizadora. A leitura e a escrita não se dicotomizam, ao contrário, se complementam e, se combinadas, o aprendizagem fará parceria com a riqueza da oralidade das alfabetizandas. Muito bem, Cida. Vejam só como está bastante claro o que se propõe. Eu vou voltar um pouco anterior. O quadro anterior é bastante simples e direto, que é do livro de Paulo Freire, 2007. Depois vocês veem ele citado nas referências bibliográficas para identificar onde eu retirei isso. Tá bem? Muito obrigado. Vamos adiante, ou seja, o trabalho feito por Paulo Freire, ele é com as pessoas, com os homens e mulheres, com os educandos, com a realidade. Isso é um dado muito importante, né? Nunca se abstrai, nunca se esquece da realidade. É importante acercar-se dela e trabalhar com as pessoas. Ele não imagina uma educação para, ou muito menos de cima para baixo, né? Mas é com as pessoas, concretamente, e sua realidade. Ele enfatiza que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Às vezes ele escreve ou a acompanha concomitantemente, né? Mas aqui nesta citação de 2011, que é a Educação para a Prática da Liberdade, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. É porque a leitura posterior não pode prescindir, não pode deixar de tomar em conta a leitura do mundo, evidentemente, né?
não é só decodificação de palavras escritas, né? Ah, quantas vogais tem, quantas letras tem, e assim por diante, identificando, né? Não, é também, ao mesmo tempo, sobretudo, uma compreensão crítica do ato de ler, como que numa inteligência do mundo, numa captação da realidade, numa decodificação da realidade, né? Evidentemente, aí você está como que inteligindo o mundo seu, que você passa a escrevê-lo, porque está compreendendo este mundo. Vejam só, o nível de consciência da realidade chega, você está num ato de conscientização e alfabetização tem a ver com seu mundo, com sua vida. Você está escrevendo o seu mundo em sua vida, atingindo graus de consciência diferenciados. Ele se faz em diálogo, portanto, com a realidade, num ato criador, levar as pessoas a pensar seu mundo, levá-las a criar, pessoas da história e da cultura, conscientizando e alfabetizando, sendo capazes de análise, pouco a pouco, né, em passos subsequentes, análise dos problemas locais, regionais, nacionais, do mundo, pensar o mundo, ser capaz de ser agente da história e da cultura. Muito interessante compreendermos, existe uma lógica de Paulo Freire que é muito presente. Quando eu vejo hoje pessoas desdenhando de Paulo Freire, não querendo tê-lo presente, vocês vão ver o que eu vou falar mais adiante, mas certamente incomoda, né, pelo grau de consciência que a pedagogia freiriana traz na vida das pessoas, para a capacidade crítica, desenvolver um pensamento não como repetidores dos que querem simplesmente subjugar o povo, mas como criadores da história, sujeitos. Isso significa tomar consciência da necessidade de um compromisso. E nesta hora, imerso na realidade, inserido concretamente no seu mundo, a pessoa emerge, sai dela, levanta a cabeça. E citando Paulo Freire, na obra de 2007, que eu consultei, diz assim: emergindo, descruzam os braços, renunciam de ser simples espectadores e exigem participação. E quando em 1963 e 64, o MEB, o Movimento da Educação de Bases, tinha sido aprovado pelo governo Jânio Quadros, e quando a pedagogia freiriana ia ser utilizada para isso, quando ia se começar uma campanha de alfabetização nacional no Brasil, nessa linha de tomada de consciência de quem emerge, descruza os braços, renuncia a ser simples espectador e exige participação na democracia, houve em abril de 64 a interrupção desse sonho de participação democrática, o golpe de Estado que aconteceu na época. E que há quem sonhe dar um golpe no golpe hoje. Insere-se nessa ação educativa criticamente no próprio processo histórico. Então, deixa-se a ingenuidade transformando-a em criticidade, levando a criar, optar, decidir. Vejam, essas três palavras não são por acaso que eu as recolhi juntas. Criar, e quem cria história e cultura, não como objeto, mas como sujeito, ele quer a liberdade de fazer opções, optar, de decidir. Aí eu acrescento capaz de transgressão ética, quer dizer, transgredir a ética dos opressores, né? A lógica com a qual eles atuam. Como ocorre isso em Paulo Freire, eu deixei aí essa expressão. Ela precisa ser entendida nisso, né? Transgride a ética dos que dominam, dos opressores. É daí que nasce a esperança de que
mudar. É difícil mudar, mas é possível. Isso sim é Paulo Freire. Né? Mesmo que seja difícil. E a decisão de recusar qualquer posição fatalista, ou seja, não aceitar que as coisas são assim, porque assim querem, por prescrição, que pensemos. Não. Porque os que querem condicionar e deter o poder condicionante e manipulador querem que, por prescrição, repitamos o que está aí e aceitemos sem mais. Essa visão fatalista, da ingenuidade, da passividade dos subalternos, não cabe dentro desse processo de conscientização e alfabetização. Agora eu vou tratar de alguns desdobramentos nos âmbitos da conscientização, querendo aprofundar 3 desdobramentos. A conscientização como humanização. Depois, a conquista da consciência transitivo-crítica e acesso à consciência da opressão. Pois bem, eu acho que esses 3 níveis merecem ser estudados com muito vagar. Só estou querendo ver a parada, que horas que eu faço. Acho que o Jefferson havia me orientado. E eu vou consultar aqui a orientação dada. Deixa eu ver, para eu não passar do momento. Cadê a orientação aqui? Assim, até as 15h30. Até lá eu vou expor, depois faremos a parada 15 minutos e continuamos em seguida. Desdobramentos da conscientização. E aqui não quero ter pressa, não. Como entender os diversos níveis ou desdobramentos da conscientização? Primeiro dado, que é muito Paulo Freire, a conscientização como humanização. Um dos artigos que foi escrito por um aluno meu, eu acompanhei, e foi enviado para vocês, fala da humanização. Vejam só, e aqui recupera o que eu falei na semana passada, a compreensão do ser humano como ser de relações. O ser humano não está só na realidade, ele está junto com ela, não sozinho, junto com pessoas. Aqui é importante retomar a relação homem, mundo, outro criador, que eu citei semana passada, e que digo que Paulo Freire acolheu dos personalistas cristãos franceses, que influenciou muito o pensamento dele em sua primeira grande fase, e que o acompanha depois durante toda a vida, mesmo que ele depois é leitor de outros grandes leitores ou linhas de pensamento. O ser humano, nessa visão de conscientização como humanização, é um ser que participa no mundo, ser que é sujeito de respostas num tempo e num espaço. É reconhecer-se um ser histórico. A historicidade como elemento que acompanha o ser humano significa valorizar o tempo e o espaço, os diferentes tempos, nos diferentes espaços. Por isso que nós temos que ser muito atentos às diferenças num Brasil tão grande entre uma região e outra, às vezes dentro do mesmo estado, e sermos capazes de atuar na pedagogia atentos aos diferentes tempos e espaços. Né? Exatamente. Né? Um é o tempo e espaço em Rio dos Cedros, de onde vem a Geórgia, minha parenta. Outro é o tempo e espaço lá em Minas Gerais. Né? Imagine Minas, de Governador Valadares, Teófilo Otoni, a Uberlândia, Uberaba, passando por Belo Horizonte. São realidades diferentes, não é a mesma coisa. Não podemos, né? Ou como alguém me falava, eu citei semana passada lá no Pará, que disse, aqui tem uma lição que fala de uva e os meus alunos nem imaginam o que é isso. Pode ser bom aqui no Sul, mas não necessariamente para lá. Mas tem tantas frutas, outras saborosas. Aí, porque os manuais enviados a nível nacional com a mesma linguagem, mesmos exemplos, não caem muito bem. Haveria a necessidade de uma produção local. Ou, ao menos, que os professores saibam realizar esse olhar
o local, para o seu tempo, para o seu espaço. O ser humano, ele não é um ser de meros contatos. Os animais, sim, diz Paulo Freire, mas o ser humano não, ele não é mero contato, ele é fazedor da história, ele mexe com o seu mundo, transforma a sua vida, assume relações plurais, críticas, capaz de ser responsável e marcado pelo seu tempo, pelo seu espaço. Né? Aí os desafios da própria existência, um ser que cria, recria, faz escolhas, discerne, transcende, como mulher e homem da história. Né? Esse foi a primeira conscientização como processo de humanização. É muito importante, é muito positivo. É o ser humano no centro, é o ser humano crescendo consciente do seu mundo, lendo a sua realidade. E aqui o segundo desdobramento é conscientização como conquista da consciência transitivo-crítica. Vamos tentar compreender isso em Paulo Freire. Ele diz uma coisa, a consciência pessoal e social corresponde muito com a organização social. É uma ligação entre consciência pessoal e social, uma ligação muito grande com a organização da própria sociedade. Se você está numa sociedade fechada, que ele chama de intransitiva, claro que a consciência é também intransitiva, num sentido reflexo. Você repete o que na sociedade se faz. Você segue a prescrição de quem manda. Você simplesmente refaz o que o poder lhe confere. Então, a sociedade em transição, diferente da intransitiva, também, por sua vez, tem uma consciência transitiva. Nós logo vamos ver isso. Uma sociedade aberta corresponde a uma consciência transitivo-crítica, aberta, tem trânsito, é capaz de captar criticamente a sua realidade, não é meramente aquele repetidor do mundo que está aí como na sociedade fechada e intransitiva. E aqui eu tenho uma citação de Moser, que foi meu professor na teologia, vejam só, ele escreveu um artigo sobre esse assunto que eu recupero aqui, lá de 1984. Se alguém quiser uma voz, a mesma ou outra, fazer a leitura desse texto, pode fazê-lo aqui para nós todos, e agradeço. Vamos lá? Eu posso fazer, professor. Isto do Ferraz, vai lá. O que caracteriza a consciência intransitiva é a falta de motivação, a falta de compromisso, a dificuldade de discernimento, a interpretação mágica da realidade, a ausência de vida histórica e o consequente predomínio de formas biológicas de vida. O que caracteriza a consciência transitivo-crítica é a capacidade de revisões e reinterpretações, o despojamento de preconceitos, a segurança de argumentação, a facilidade para o diálogo, a capacidade de assumir compromissos, a preocupação com os fenômenos sociais, a abertura a tudo que se transforma. Muito obrigado. Veja só como esse texto é claríssimo. Eu não tinha senão citá-lo, copiá-lo, né? Aí a citação Moser, 1974, vocês verão depois nas referências bibliográficas o nome do livro e tudo mais. Então, aqui está bem claro a consciência intransitiva, que corresponde à sociedade fechada, e a consciência transitivo-crítica, aquela que está despertando, próprio de uma sociedade aberta. Então, esse texto lido pela Du é um texto a ser retomado depois, a ser refletido, é algo que ele explicita muito bem
por onde a pedagogia freiriana quer ir. Ela quer a superação de uma consciência intransitiva reflexa, né? Que não tem motivação, não é capaz de compromisso, não discerne, quer dizer, não sabe fazer escolhas, ou analisar a realidade, e interpreta magicamente a realidade, não tem vida histórica, para chegar a uma consciência transitivo-crítica. Revisar, reinterpretar, para longe os preconceitos, adquire uma certa segurança na argumentação, vai pelo diálogo, assume compromissos, preocupa-se pelos fenômenos sociais e aberta a tudo que se transforma. Evidentemente, uma conscientização que se faz a alfabetização, ela vai por esse segundo caminho, né? Evidentemente. Porque o processo de conscientização, ele é a passagem da consciência intransitiva da sociedade fechada para a consciência transitivo-crítica de uma sociedade aberta, né? Porém, aqui é interessante, entre essas duas consciências, intransitiva e a consciência transitivo-crítica, aberta, existe uma fase intermediária, que é a chamada consciência transitivo-ingênua, está começando a despertar, mas ainda não reconhece as saídas, ainda é marcada por uma ingenuidade, mas está começando a perceber as coisas, mantém ainda uma ligação com os valores do passado, e às vezes, aparecendo uma liderança política, transfere as soluções para ela, em vez de assumir como sujeito aos destinos da história da sua vida, participando, desejoso de participação nos destinos do país, da democracia, não, a transfere para um outro, e fica feliz aplaudindo que apareceu um salvador da pátria. Quando começa a sair a consciência intransitiva e começa a galgar uma consciência transitiva, começa a transitar para uma consciência crítica, mas ainda ingenuamente, pode acontecer isso, pode haver até regressão, fanatismo, ou evolução, ou seguir adiante, ou chegando a uma consciência transitivo-crítica do grande despertar e no desejo de mudanças e transformações. Aí você olha a realidade hoje do Brasil, não há, eu pergunto para vocês, aqueles que, no início do despertar, na necessidade de mudança no país, regridem e transferem a responsabilidade para uma liderança, e às vezes se fanatizam numa regressão. Outros desejosos da evolução querem que o processo continue e galgue novos patamares, sem a repetição do que está aí sem mais. Uma linha de transitivo crítica, e para isso precisamos ter coragem. E se a educação quer participar desse processo, como digo lá no final, deverá ser uma educação corajosa, para que o processo possa evoluir. Freire nos diz que esta passagem, quando a pessoa está despertando, com o perigo de virar um fanático, ou com a capacidade de evoluir e chegar a uma consciência transitivo-crítica, desejoso de transformação e participação. Esse processo de evolução, no sentido conscientizador, não pode ser pelo medo nem pela força. Não adianta vir fazer bocejos de que haverá intervenção, como às vezes se quer amedrontar o povo. O nosso desejo de mudança é tal que não se deixará guiar nem pelo medo, muito menos pela força, né, de pretensas intervenções, mas aí vem a citação de Paulo Freire, da educação como prática da liberdade. Quem lê esse texto abaixo é muito bonito, vale a pena, ele nos conscientizará fortemente.
Professor? Josu, é você. Isso. Mas por uma educação que, por ser educação, haveria de ser corajosa, propondo ao povo a reflexão sobre si mesmo, sobre seu tempo, sobre suas responsabilidades, sobre o papel no novo clima cultural da época de transição. Uma educação que lhe propiciasse a reflexão sobre seu próprio poder de refletir e que tivesse sua instrumentalidade por si mesmo no desenvolvimento desse poder, na explicitação das suas potencialidades e que decorreria sua capacidade de opção. Educação que levasse em consideração os vários graus de poder de captação, no sentido de sua humanização. Olha, se um texto desse não nos provoca, imagina nós mergulhados na área da educação, né? Coragem. Vamos refletir sobre nós mesmos, sobre nosso tempo, sobre nossas responsabilidades. Há um novo clima cultural? Quando o desejoso de transição e mudança, começando a captar criticamente a realidade, é um desejo que a transição aconteça, mas não que venha o Salvador da pátria fazendo o processo por nós. Nós mesmos queremos ingerência, participação como sujeitos, né? E conhecer a instrumentalidade. Existe um processo, existem instrumentos que nós devemos nos apossar para que isto aconteça, né? Para que nós possamos fazê-lo juntos, para que nós discutamos uns com os outros, e um dos elementos dessa instrumentalidade é diálogo, é união, é participação. Vocês já notaram que quem quer mandar num país de maneira despótica prefere o quê? A desunião. Prefere violência. Prefere que nos odiemos uns aos outros. Que país que eu estou falando? Nem sei, tá? Como é que é? Pois bem, aqui não. Nós temos um poder que emana do povo, quando esse povo dialoga, discute, quer participar, e reconhece que, mesmo pensando diferentes, cresceremos juntos quando nos colocamos à escuta uns dos outros. Quando unidos, nos colocamos participantes. Né? Então, a capacidade e sendo capaz de opção, né? Desdobrando as potencialidades de um povo que pensa junto, que age junto, que, enfim, cresce juntos. Evidentemente, se há alguma questão, depois vocês podem ir anotando, e para que possamos conversar sobre isso depois. Né? O próprio Jefferson recolhe, para que no final, eu vou deixar talvez um tempo maior para as discussões finais. Os mais meia hora de apresentação, mas eu imagino que depois no final haja o tempo suficiente para isso. Um outro patamar da conscientização é este que está aí, acesso à consciência da opressão. Evidentemente, nessa discussão de Paulo Freire, nas suas práticas e teorias de conscientização, afinal de contas, na pedagogia de Paulo Freire, muitas pessoas também participaram da reflexão, e esse nível de consciência como acesso à consciência da opressão, claro que somos devedores de Paulo Freire, mas também de outros pensadores latino-americanos. Barreiro, de 1980, eu a tenho nas mãos até hoje, se explana bastante isso, como outros também já participaram do pensar da pedagogia freiriana e desdobram juntos com Freire essa conscientização como acesso à consciência da opressão. Né? Aqui, o modelo, ele discerne a opressão não só no plano econômico ou social, ou político-social, mas também no íntimo da pessoa. Na medida em que nós interiorizamos a consciência do opressor. Nós chegamos
a reproduzir o opressor dentro de nós. Então, existe uma questão dupla aí da opressão. A realidade social, que oprime, mas também no nível da consciência, na medida que eu introjeto o modelo do opressor, o idealizo e reproduzo em mim e em volta de mim, tornando-me também um opressor. Nível de consciência. Então, trata-se, neste caso, de uma consciência que foi cooptada, conquistada, colonizada. E é claro que o poder estabelecido que quer oprimir prefere a desunião do povo, um povo desunido também em suas organizações, um brigando com o outro, um odiando o outro, uma verdadeira invasão cultural e não valorizando o que brota das próprias raízes. Preferimos os enlatados que vem de fora do que dizer que o gaiteiro da minha rua, eu tenho que ouvi-lo também, porque é cultura nossa daqui. Por que não levá-lo para a escola, como uma sobrinha minha, professora, faz? Ela chama, quando fala de música, os que tocam música lá no local onde as pessoas vivem, valorizando, assim, o que é próprio daquele povo. E quando fala da produção de hortaliças, chama uma mãe que planta a sua horta em casa, né, que explique também, aprender faz parte dessa vida que acontece aqui. Bom, evidentemente, a invasão cultural pensa as coisas diferentemente. Aí fico eu babando com os relatados de fora e desvalorizando o que é nosso, perdendo a criatividade e inibindo a expressão local. O oprimido chega até a justificar a opressão, mas é assim mesmo, tem que vir de paulada, tem que haver intervenção, tem que, né, aspirando até aos valores da opressão, idealizando, como disse há pouco, sacralizando a situação, né, e está num fatalismo, né, enorme, quando não chega a ser um fatalismo religioso do Deus que era assim. Trata-se de uma falsificação da consciência. E é claro que quando se fala em conscientização, quando se fala em Paulo Freire, é um horror, onde já se viu. Não deve ser mais o patrono da educação. Eu estou falando, né, de algum país, né? Sempre com reservas, com desconfiança, com hostilidade, né? E a necessidade de uma educação popular, um amplo processo de conscientização, voltar a sermos pessoas de diálogo, que colaboram com os outros, de união, de organização popular, de uma nova síntese cultural em que, às vezes, a cultura que vem distante de fora é bonita, posso acolhê-la, mas sem desmerecer as raízes locais do meu povo, da minha gente, do meu bairro, da minha rua. Né? E o chapéu, minha sobrinha professora em Indaial, Santa Catarina, que chama o gaiteiro da rua para quando fala de música aos seus alunos. E já formou uma banda com os alunos. Devia haver, né? Com coisas recicladas. Devia ver o ritmo que significa isso. Quem educa tem a tarefa de explicitar o processo de conscientização e não de efetuar esse processo no lugar das pessoas, por procuração. A frase destacada aí embaixo, ela tem uma importância, porque às vezes a gente acha que pode fazer no lugar das pessoas, em vez de mediar, de facilitar, de explicitar o processo para que as pessoas façam, efetuem o processo com os próprios pés, como conquista pessoal. Né? Exatamente. E aqui vem a parte 4. Como a parte 4 ela é grande, e nós estamos agora às 15 horas, eu creio que podemos começar a parte 4. Por quê? É a última parte. Porque depois queremos conversar, e vocês devem estar sedentos de elementos, de exemplos, de dizer as coisas, como é que vocês vivem, não só perguntar, quem sabe falar mesmo que brevemente da sua experiência. A quarta parte ela é muito positiva. Eu falo de revolução criadora de vida.
Revolução é o fazer a história com os próprios pés, unidos uns aos outros, longe, para longe o ódio, gente. Que sociedade é esta hoje? Que regimes são esses os de hoje, que preferem que nós nos odiemos uns aos outros? Não, é uma revolução criadora de vida, passa pelo diálogo. Mesmo que pensemos diferentes, vamos crescer na medida em que dialogarmos juntos, alimentados pela fé uns com os outros, pela confiança uns com os outros, na esperança de construir um mundo melhor, um mundo bom para todos. E esse mundo bom para todos começa já em pequenos gestos. Ah, mas está difícil. Não tem problema. Ah, a situação me limita. Existem situações limite, como é um termo de Paulo Freire, mas existe a capacidade de mais, de galgar, ir além das situações limite, né? Por pequenos passos que ligam ação e reflexão. Primeiro elemento dessa quarta parte é uma transformação criadora de vida. E o que para explicitar isso, eu pensei, o que eu vou pegar? Paulo Freire tem muita coisa. Ele fala em sua pedagogia da necessidade de buscar formas mais autênticas e humanas de vida. Formas mais autênticas e humanas de vida. Vejam como a palavra humano, humanização está sempre presente em Paulo Freire. Autênticas, lembrando nossas raízes, nossa gente, nosso povo, retomando o que eu falei, o gaiteiro da rua, né? E aí fez com que toda a criançada queira participar do conjunto de música, com coisas recicladas, assim fez minha sobrinha. Formas autênticas e humanas de vida, as pessoas se identificam. Sublinha a necessidade de uma transformação criadora, e essa transformação criadora é a vocação que está em cada um de nós, de um mais na vida, de humanizar-se. E vejam só em Paulo Freire, o que implica engajar-se no caminho do amor à vida. As palavras de Paulo Freire são muito bonitas, de amor à vida, numa revolução biófila em favor da vida, né? Criadora de vida. Uma revolução criadora de vida, sim, tão presente em tudo o que Paulo Freire fala, mas é necessário criá-la, não é dada, não é receita que alguém diz, é eu aprendendo, eu pisando no chão, do chão da minha vida e dando os passos junto com os outros, discutindo junto, aprendendo junto, errando e acertando, criando e recriando, mas com a clareza de deter aqueles que proíbem a vida. Não há como achar que matadores da história podem continuar a ter lugar na nossa vida. Precisamos deter vidas que proíbem a vida. Aqueles que querem a morte em vida, ou que desejam, por exercício de poder tirânico, proibir a vida de ser vivida. Está bastante claro. Não estamos aí fazendo duplicidade de palavra para um tirano no poder, que simplesmente aceitamos sem mais. Depois vamos conversar sobre isso, por acaso. Então, se trata de uma pedagogia que vai ao encontro dos demitidos da vida, dos que são pobres, esquecidos, sem temer a liberdade, sem descurar, sem deixar de lado a solidariedade. Liberdade, solidariedade. Talvez nesse momento da pandemia, em meio à fome, meio ano atrás, 7, 8 meses atrás, eram 9,5 milhões de brasileiros que passavam fome. Hoje são quantos? 27 milhões que não têm o básico para comer. Nós estamos numa tragédia. É necessário solidariedade, responsabilidade. Não podemos aceitar a morte em vida. Segundo Freire, o objetivo fundamental é lutar
com o povo, recuperar a humanidade roubada, buscando a transformação permanente da realidade para a permanente humanização. Vejam que não é só transformar a realidade, é humanizar as pessoas, humanizar a nós mesmos, pela praxis, ou seja, reflexão e ação dos homens e das mulheres sobre o mundo para transformá-lo. Depois vocês retomam isso, e sublinhem, guardem, para ser algo não só decorado, mas evidente para vocês mesmos. É um parto doloroso esse. É querer se libertar. É um parto doloroso. Superar a contradição opressores oprimidos é um parto doloroso. Reverter a situação dos 27 milhões esfomeados no Brasil hoje é um parto doloroso. Resultado de um processo de conscientização. Olha o outro elemento de Paulo Freire. A pedagogia de Paulo Freire é alimentada pela fé. Olha só. E quando Paulo Freire começa a falar nessa linha, eu fui buscar no livro, primeira obra de referência dele, depois da sua tese doutoral, que é a Educação como Prática da Liberdade, ele começa a falar isso. A fé começa a tomar o Brasil como o Brasil, nos colocar a serviço do nosso país, de nossa gente, a serviço da cultura nacional, ter amor pela pátria. Ah, como eu tenho amor pela pátria. Ah, como eu quero cantar o hino nacional, mas nesse sentido. E não por causa de um fanatismo. Eu quero levantar a bandeira nacional. Porque eu amo meu país, amo meu povo. Amo o gaiteiro da minha rua, que convido para ele ir lá na escola e fazer com que as crianças sintam como é bom ser assim como aquele senhor lá da minha rua. É cultura local, é valorizar nossas raízes, é ter consciência nacional. Não adianta, como Paulo Freire cita, bacharéis verbosos, né, eu diria, doutores que falam bonito, mas que não sabem fazer as grandes escolhas em prol do seu país. É tarefa de transformar o Brasil num país com as suas forças próprias, que nascem de nossa gente, e numa transformação, botando fé no nosso povo, isto, alimentados pela fé, fé na nossa gente. Olha o que destaca no último parágrafo. Ele afirma, sempre confiáramos no povo, no respeito à pessoa. Isso está na Educação como Prática da Liberdade, que é a primeira grande obra de referência de Paulo Freire. Ele escreveu ainda antes do golpe de Estado, né? Em 63 e 64. Pois bem, esta é a batalha de humanização do homem e da mulher brasileiros, alimentados pela fé e esperança, pela confiança em nossa gente. Olha como é importante isso. Quem lê essa primeira frase? Vejam que eu destaco com uma cor própria quando convido alguém a ler. E que Paulo Freire afirma? Aí, uma nova voz, vamos lá. Sim. Quem abre seu microfone? É preciso que creiamos nos... Eita, a palavra está em cima aqui. Os homens oprimidos, que os vejamos como capazes de pensar certo também, sem que caiamos na tentação da propaganda, do dirigismo e da manipulação. Crer no povo é a condição prévia indispensável à mudança revolucionária. Vejam só, nada de propaganda, de dirigismo e de manipulação. Normalmente, poderes que vão na linha
ditatorial ou tirânica, eles querem cooptar as mentes, dirigir as consciências, manipular as pessoas, fazendo da política um modo de propaganda, direcionando as mentes das pessoas. Não, nós queremos crer na capacidade do povo. Se for para transformar e revolucionar alguma coisa, vamos pelo simples, pela fé na nossa gente, vamos valorizar os valores que estão ali logo no seu bairro, na sua rua. Professor que se preza, professora que se preza, conhece o entorno da sua escola, conhece os valores culturais, os dotes daquela gente, valoriza, chama para dentro da sala de aula esse povo fazedor de cultura. Ah, mas ele toca gaita, e daí? É o fazedor de cultura, é muito bom. E o sapateiro, por que não chamá-lo um dia para falar da sua arte cultural de fazer um sapato, de fazer um tamanco, de um chinelo, ou de consertá-los, né? Essas coisas. Aqui, revolução não tem nada de armas. Existe a grande transformação valorizando nossa gente, nosso povo, sua cultura de base, começando pela rua, pelo entorno da escola, pelos pais e mães dos alunos. Quem sabe um deles está fazendo faculdade, vem lá conversar e assim por diante. Pelo diálogo. Olha a primeira palavra do parágrafo seguinte, em verde lá, né? O diálogo torna-se a pedra de toque. Se há uma coisa em Paulo Freire, nada fora do diálogo. Ele não está chamando milícias, nem está querendo que o povo se arme. Ele quer o diálogo como pedra de toque, o eixo a partir do qual se estabelece essa relação de fé e confiança no povo. Isso, diz Paulo Freire, é uma exigência existencial. Faz parte da vida, sem isso não vamos adiante. Não conseguiremos nada, senão uma guerra civil, talvez, como alguns estão já nos incitando. Encontro de homens e de mulheres que pronunciam o mundo. Gente, como é que você compreende o mundo? Me fale aqui. Ah, eu penso até diferente, mas vamos conversar, dialogar sobre isso? Num ato de criação, como sujeitos dialógicos, como conquista do mundo, que nos liberta das nossas visões fanáticas, para sermos um pouco mais dialogantes, cabeças de absolutistas no pedaço, que precisamos conversar mais com os outros, descer de nossos pedestais, ouvir-nos uns aos outros, prezar uns pelos outros, mesmo que pensemos um pouco diferentes. É diálogo. E ele só existe, olhem Paulo Freire aí, olha o último parágrafo. Ele só existe por um profundo, se alimentado por um profundo amor ao mundo e aos homens e mulheres. É fé nas pessoas. É fé nas pessoas para fazer nascer o diálogo. Gente, talvez o nosso país não esteja precisando tanto de Paulo Freire como hoje. Ok? Olha o título seguinte: Amor e comunhão com o povo. Amor e comunhão. Até parece palavras cheias de religião, as religiões. Tem religião e coopta as consciências, viu? Eu sou muito crítico quanto a isso. Que vão pela submissão de sua gente, de seus fiéis. Estou falando aqui de uma religião que ama sua gente, seu povo, que nos faz irmãs e irmãos dotados de amor e comunhão, respeitadores da pluralidade de nossa gente, conseguindo aprender uns com os outros. Uma fé que se desdobra no amor ao mundo. Amar nosso lugar, nossa rua, nosso bairro. Ele é um lugar cheio de dificuldade, de desafios. Ame seu lugar e sua gente. Faça com que sua escola seja uma irradiação de amor, de comunhão. Fale bem do seu bairro. Chame as pessoas de bem. Tem milícia lá? Não tem problema. Chame as pessoas de bem. Conquiste-as, né? Que até o filho do miliciano que está na escola
ele começará a compreender diferente o seu mundo, né? Então, fé que se desdobra no amor ao mundo, aos homens e mulheres, que é explicado por Paulo Freire com a leitura de alguém que vai de voz tranquila e serena, mas com muito amor e comunhão nos ler isso. Quem lê? A fé que se desdobra no amor é o quê? Alguém lê? Posso ler? Isto, meu caro. Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz uma relação horizontal, em que a confiança de um polo no outro é consequência óbvia. Seria uma contradição se, amoroso, humildade e cheio de fé, o diálogo não provocasse este clima de confiança entre seus sujeitos. Por isto, inexiste essa confiança na antidialogicidade da concepção bancária da educação. Se a fé nos homens é um dado a priori do diálogo, a confiança se instaura com ele. A confiança vai fazendo os sujeitos dialógicos cada vez mais companheiros na pronúncia do mundo. Se a falha a confiança, é que lhes falharam as condições discutidas anteriormente. Um falso amor, uma falsa humildade, uma debilitada fé nos homens não podem gerar confiança. Olhemos esse texto, tem palavras muito belas, elas falam por si, né? Amor, humildade, fé. Diálogo, confiança. Clima de confiança entre sujeitos, entre as pessoas. Uma concepção puramente bancária de educação despeja conteúdos que as pessoas repitam, não está nem aí. Mas quando os olhos brilham, desculpe eu voltar aquele exemplo, vendo o gaiteiro da rua tocando, os olhos das crianças brilham. Eles começam a mergulhar na própria cultura, começam a admirar que a educação se faz ali, ao lado deles, junto com eles, em casa. E a escola se torna mediadora na valorização do que existe na raiz de nossa gente, num amor à nossa gente, uma comunhão com o nosso povo, nos transformando em sujeitos dialógicos, companheiros na pronúncia do mundo. Olha, o que você está realizando é isto que eu chamo de revolução. Pessoas de paz, olha, pessoas de paz dialogando, pessoas de paz tentando se entender. Não porque todo mundo cabe no mesmo quadrado. Não, os quadrados, eles são chamados a serem ultrapassados, aprendendo uns com os outros, e, diria assim, confiando uns dos outros, admirando uns aos outros. Então, o trabalho realizado pelas lideranças, por favor, professoras e professores, deve ser sempre em comunhão com o povo. Intelectuais, vocês que escrevem, fazem pós-doutorados, em comunhão com o povo. Ame sua gente. Valorize o que é de raiz. Não basta dançar a música da garrafa para termos nossa gente conscientizada e feliz. Não adianta ser um repeteco de uma cultura, que às vezes, cultura de curto, que às vezes quer subserviência, acomodação, ajustamento, mentes cooptadas, consciências cooptadas. Pois é, olha só, outra coisa que a gente vai falando aí. Indo um pouco adiante, aqui eu gostaria que alguém lesse. Vamos lá, acho que essa leitura de vocês está me fazendo um bem. Eu vibro tanto quando ouço vocês lerem Paulo Freire. Comunhão. Por que comunhão? Quem lê? Isto. Vamos lá. Alguém se oferece?
Vou me oferecer novamente, professor. Oi, Josuí, vai lá. Comunhão em que crescerão juntos, em que a liderança, em lugar de simplesmente autonomear-se, se instaura ou se autentica na sua praxis com a do povo, nunca no desencontro ou no dirigismo. Veja, quem é que tem medo de Paulo Freire? Quem quer o dirigismo? Quem quer o desencontro? Quem quer uma nação dividida? Porque comunhão, desculpe agora eu voltar ao texto que você leu, mesmo as lideranças, não é eu chego lá já me coloco como liderança. Não. Caminhe com o povo, praxis, haja e reflita com a sua gente. Daí nascerão as lideranças. Não como dirigismo, mas como serviço, como facilitadores para esse povo estar junto na caminhada. Este é o caminho pedagógico, a serviço da humanização, da união, da organização, contra os, aqui eu vou devagar, contra os sabotadores, contra os especuladores, contra os gananciosos. Às vezes eu olho para a nossa classe política e me espanto. Será que não tem os que estão lá utilizando da democracia para garantir-se, sabotando o povo, especuladores do nosso país, gananciosos? Entendem? E não são todos. Espero que seja uma pequena parcela. Na verdade, em prejuízo da nação. Quem mais pode ler? A liderança. Qual é o lugar da liderança? Quem lê, por favor? Mesmo que volte alguém que já leu, mas eu acho que tem mais gente aqui. Estou vendo 43 participantes. Posso ler? Sim, Andressa. A liderança há de confiar nas potencialidades das massas a quem não pode tratar como objetos de sua ação. Há de confiar em que elas são capazes de empenhar na busca de sua libertação. Mas há de desconfiar, sempre desconfiar, da ambiguidade dos homens oprimidos, desconfiar do opressor hospedado nele. Nossa, quando eu li assim a primeira vez, desconfiar dos homens oprimidos, não falou antes que tem que ter confiança? Não, dos homens oprimidos que carregam o opressor hospedado em sua consciência. Entendeu? Aí, as pessoas, por favor, tenham sempre respeito a ele. Mas, tenha capacidade crítica. Às vezes tem pessoas, as mais simples possíveis, que trazem o opressor hospedado e que grita, tem que ser aí, né? E que não gosta de Paulo Freire por repetir o que outros estejam dizendo. É apenas um exemplo, né? Então, temos que ser muito capazes de ver as situações. Mas, por favor, sempre respeito para com todas as pessoas. Mas nem sempre posso aceitar este opressor hospedado na cabeça das pessoas, né? Nas suas consciências. Esta comunhão com o povo não é uma mera teoria. Não. Nós temos que nos converter para fazer isso algo constitutivo do nosso ser. Eu gosto das palavras de Paulo Freire quando diz fazer-se carne. Professora, você que assumiu uma escola que não é lá do seu bairro onde você mora, você deveria tomar um dia a bicicleta, ou carro, ou andar pelo bairro onde a escola está. Chama os alunos, visita as famílias, conheça essa gente, para que você se faça carne. Faça a imersão na realidade concreta daquela gente, para que você desperte no povo, e aos poucos, você desperte no povo a colaboração na arte de educar, numa profunda capacidade de amar, botando fé nas massas populares, naquele povo, naquela gente. Eu vejo o Paulo Freire assim, algo fantástico. Não sei como tem gente que não quer ele como patrono da educação.
Aliás, tem centros de Paulo Freire em países do exterior, inclusive Estados Unidos, Inglaterra, em países escandinavos, na Alemanha, na Itália, que são centros que valorizam Paulo Freire, que muitas vezes o brasileiro não valoriza tanto. É nossa gente, é nossa gema, nasceu aqui, deu os passos aqui, teve que fugir por causa da ditadura militar de 1964, mas voltou e deixou uma obra fantástica. Eu digo, que bons são, que bom que tivemos Paulo Freire. Paulo Freire encerra o livro da Pedagogia do Oprimido. O Mosaico, o grupo do Mosaico, leu esse livro. Olha a última frase do livro, esse eu quero que alguém leia, alguém de vocês, se apropriem. Esse convite de leitura é como que dizer, se apropriem de Paulo Freire, ele é uma riqueza em si mesma, façam de seu legado algo que nos faça crescer como brasileiros que amam, que têm fé na nossa gente, que querem um povo unido, né, colaborando, solidário, sobretudo nessa hora difícil da pandemia. Alguém lê? Alguém lê, sim. Vamos lá? É só abrir o microfone. Termina o livro. Fábio, bem-vindo, manda ver. Se nada ficar dessas páginas, algo, pelo menos, esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de mundo em que seja menos difícil de amar. Paulo Freire, última frase do livro Pedagogia dos Oprimidos. Não deve passar em branco uma frase dessa. É de uma pessoa pacificada. Sabe, a revolução na paz, é isso. Né? Confiança no povo, fé nos homens, fé nas mulheres, no poder criador, na criação de um mundo novo, que seja mais fácil amar. Vocês têm pedagogo que fala isso? O que esses que querem retirar Paulo Freire hoje em nosso país pensam? Por quê querem tirá-lo? Eu vou terminando uma parte, eu acho que na próxima começa aí, a gente faz a pausa. Para a compreensão freiriana, esta consciência leva à afirmação de que mudar é difícil, mas é possível. Crer que mudar é possível. É difícil, com certeza. Está muito difícil hoje. Mas, por favor, digam isso. É possível. Ser humano, que é ser humano, muda o mundo. Para fazê-lo menos feio, mais humano, mais justo, mais decente. O conservador, e conservadores nós temos, diz sempre, o amanhã se reduz à manutenção do hoje. Vamos repetir o que está aí, deixar como está, não tem como mudar. E às vezes até há uma indução da consciência que diz, Deus quer assim. Por favor. Não é por aí. Depois da pausa, vejam o que nós vamos refletir juntos. Sonho e profecia. Eita, Paulo Freire, coisa boa. Tem coisa ainda interessante pela frente. Até mais, nossa pausa. Passo a você, Jefferson, a palavra, ou ao professor Vanderlei, desculpa. Professor Vanderlei, que deve estar ainda aí. Acabei uma mensagem no chat aqui dizendo da nossa gratidão, professor, pela lucidez, pelo entusiasmo que fala de Paulo Freire. Esperança, esses tempos sombrios, nós rigoramos aqui no mosaico, a gente na comunhão, vamos revigorando as forças, criando as ideias de grandes pensadores, e com isso acreditando, tendo esperança, tendo utopia, alargando o nosso horizonte, apesar de todo o processo e negacionismo que nós vivemos atualmente. Viu? Muito obrigado. Muito oportuno sua palavra, professor. Que bom.
Eu já aproveito para deixar aqui o meu abraço. A gente vai continuar dialogando, vai continuar falando, mas a partir das 16 horas eu vou ter que realizar um compromisso aqui, não vou poder acompanhar o finalzinho, mas o grupo permanece aí, desejo um bom diálogo nessa segunda parte e a gente continua o nosso diálogo em outros momentos também. Professor, muitíssima gratidão por ter aceitado estar conosco, viu? Grande abraço. Eu agradeço muito o Grupo Mosaico, mais vezes já a gente interage, tem sido sempre muito bom. Obrigado a todos, boa pausa.